O problema estava em que os dias estavam passando e não conseguia entender qual era a mensagem que eu tinha que ministrar ainda essa noite. Quando chegou mais ou menos uma quinta-feira, na madrugada, sem eu conseguir dormir, estava me enrolando na cama e falava: Senhor, fala comigo. O que tu queres que eu fale para a tua igreja no domingo? Meus amados, o Espírito Santo foi tão claro, tão preciso, tão conciso, tão direto, onde Ele diz para mim o seguinte: fala sobre o poder da bênção que os pais têm sobre os seus filhos, porque eu quero abençoar famílias, eu quero abençoar histórias, eu quero restaurar histórias, eu quero restaurar gerações, abençoar gerações. Então, irmãos, essa noite eu quero falar para ti uma palavra que o Senhor direcionou para poder ministrar ao teu coração, assim como Ele tem ministrado comigo. Que nós como pais, e quantos pais sabemos aqui, levanta a tua mão, quantos pais mais há aqui? Eu quero te dizer algo: há poder de Deus na tua boca, há palavra de Deus na tua boca, a bênção de Deus na tua boca, quando você abençoa a tua casa. Amém? E meus amados, os homens de Deus somos chamados e comissionados e ungidos para que um dia nós possamos ungir e comissionar outras pessoas. Os pais somos chamados, somos ungidos, somos comissionados para poder ungir e abençoar a vida dos nossos filhos. E essa, irmãos, é a tarefa que todos temos, a providência de Deus, de poder lhe servir, de poder ouvir a sua voz. Meus amados, nunca a unção, foi para que a unção se termine em alguém. A unção nunca foi dada para que essa unção se termine e se corte quando alguém morrer. Tudo pelo contrário, nós fomos chamados por Deus para que essa unção possa ir de geração em geração, para que essa unção possa continuar o nosso legado. Eu quero te dizer que nós não podemos reter a unção em nossa vida, que quanto nós mais nos esvaziamos, mais o Senhor enche a nossa vida. Quanto nós mais ungimos pessoas, quanto nós mais direcionamos aos nossos filhos aquilo que o Senhor nos deu, mais o Senhor enche o nosso coração. E essa bênção que você recebe de parte de Deus é uma bênção que é para sempre. Amém? E meus amados, e eu digo isso porque muitos carregamos uma paranoia religiosa, onde falamos: poxa, eu pequei, eu errei, eu perdi a unção de Deus, eu perdi a bênção de Deus, eu não sou mais digno de ser abençoado. Mas sabe que não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Porque em Hebreus capítulo 11, 29, se você abre a tua Bíblia, por favor. Estão conseguindo me ouvir ali atrás? Sim? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 29. Perdão, Romanos. Eu não estava achando a passagem aqui, estava começando a me preocupar já. Romanos 11, 29. A palavra do Senhor diz assim: pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Mas há outra versão que eu quero falar para ti, que diz o seguinte: pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Amém? Então, amados, partindo desta passagem, nós devemos entender que a bênção é para sempre.
E isso nos dá uma grande responsabilidade. Depois você pode fazer o que tu queres com a tua vida, porque nós nunca perdemos o livre-arbítrio. Mas devemos entender algo, igreja, que um dia você e eu vamos render contas a Deus pelo que nós fizemos com a bênção e a unção que nos foi dada. Na Bíblia nós encontramos dois tipos de bênção que os pais davam aos seus filhos. A primeira, para os que estão anotando, a primeira bênção que os pais davam aos seus filhos é a bênção paterna. Meus amados, esta bênção é aquela que todos os pais davam aos filhos. Palavras que tinham poder para poder abençoar o destino de cada uma das suas crianças. Estava assignada uma bênção para cada filho, conforme as palavras que os pais liberavam para eles. Por isso, amados, existe uma grande necessidade que quando teus filhos estejam dormindo, você possa abençoá-los. E não importa se eles estão num berço ou se eles já são adultos, você necessita liberar palavras sobre a vida deles. Você necessita orar sobre os teus filhos. Você necessita liberar palavra de bênção sobre eles. Você pode me dizer: pastor, é que meu filho é rebelde. Ele está namorando com uma menina que não é para ele, que não é boa para ele. Ele chega com cheiro de cigarro em casa. Meus amados, além de você corrigi-lo, você não pode deixar de abençoá-lo. Você não pode deixar de liberar palavra de bênção sobre cada um dos teus filhos. Mas ao contrário, quando nós começamos a falar que o nosso filho tu és um cabeçudo, tu és um irresponsável, tu és uma pessoa de duplo ânimo, porque aquilo que começas tu nunca terminas, e nós vamos lançando maldição sobre a vida dos nossos filhos, ao invés de abençoá-los. Irmãos, eu repito, necessitamos entender que há poder na palavra que sai na nossa boca. E quantas mais, pai, já falaram: pastor, eu reconheço que não deveria falar isso para o meu filho, mas é que me tira do sério. E eu fico nervoso e às vezes falo um monte de barbaridades que depois eu me arrependo. Só que eu quero te dizer, pai, mãe, uma coisa: que a palavra que sai da tua boca vai trazer um peso sobre a vida deles. Eu já ouvi pais chamando seus filhos de porcos. Irmãos, não imaginam a maldição que isso traz. Não podemos, irmãos, devemos entender e medir a nossa palavra. Meça as tuas palavras antes de poder proferi-las. Sabe por quê? Porque há um poder que chama-se poder da ascendência, que eu tenho sobre os meus 4 filhos. Você tem um poder que se chama o poder da ascendência, que você tem sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Essa ascendência leva a uma influência, e no mundo espiritual tem muito valor. Há palavras que você pode lançar, que pode ferir os teus filhos, e talvez com o decorrer do tempo eles esquecem. Mas eu quero te dizer que o mundo espiritual jamais se esquece aquilo que nós falamos, aquilo que nós direcionamos. Em Hebreus capítulo 11, e antes de entrar nessa passagem de Hebreus 11, 20, eu lembro que uma vez alguém me chamou de burro quando eu era criança. E essas coisas acabam marcando a tua vida quando tu és adulto. Se você não permite que o Senhor Jesus Cristo venha com seu sangue poderoso a poder limpar você de toda maldição que foi lançada contra ti.
de que muitos falam esse tipo de palavras por ignorância. Mas eu lembro também, por outro lado, que a minha mãe sempre me abençoava. E sempre que eu trazia alguma nota da escola, eu sempre fui um aluno muito aplicado, fui um aluno, sempre estava nos primeiros lugares na escola, gostava de estudar e chegava com notas boas em casa, sempre fui responsável. Mas a minha mãe sempre falava para mim: mas você pode conseguir mais, tu vai chegar longe, tu és um menino responsável, esforça-se mais. Você pode conquistar notas melhores ainda. E ela me falava: tu tens uma beleza exótica. Eu acreditei nela, né? Porque para uma mãe não tem filho feio. E ela me falava: filho, tu tens ainda muito para crescer. Tu tens ainda muito para avançar. E as bênçãos na boca da minha mãe foram se cumprindo uma atrás outra. Em Hebreus 11:20 diz o seguinte: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, por causa do seu futuro. Amados, entendam uma coisa, por favor. Olhem a influência que nós pais temos sobre os nossos filhos. Que as palavras que saem da nossa boca determinam o futuro dos nossos filhos. Ainda que o teu filho seja uma criança, ainda que a tua filha seja pequena, ora pelo cônjuge dos teus filhos. Começa a orar desde criança pelo esposo da tua filha, pela esposa do teu filho. Nós sempre temos feito isso. Em alguma oportunidade falei aqui. Orávamos quando o Enzo tinha 1 ano, 2 anos, pela esposa dele. E falávamos que seja uma mulher de Deus, uma mulher temerosa de Deus, uma mulher que não afaste ele da tua presença, mas que ele também não afaste ela da tua presença. E abençoávamos a vida dos nossos filhos. Hoje nós vemos o resultado, que essa oração que nós fazíamos 20 anos atrás, o Senhor trouxe uma resposta. O nosso filho se casou com uma mulher de Deus. É pequeninha, mas é uma mulher de Deus. E hoje é para nós a nossa filha. Da mesma forma, irmãos, nós orávamos quando Lucas era criança, para que o Senhor coloque uma mulher de Deus do lado dele, para que seja sua esposa temerosa de Deus, para que não tire ele dos caminhos de Deus, e para que ele não tire ela dos caminhos de Deus. E nós vemos que o Senhor está trazendo resposta. Eu não gostaria, mas eu tenho que orar pelo meu genro, pelo futuro esposo da Flávia. Eu não sei se está aqui no meio de vocês, talvez pode ser teu filho. Assim que começa a orar pela vida do teu filho. Porque se o esposo da minha filha está aqui, e pode ser um dos seus filhos, tem que ser um homem de Deus, temeroso de Deus. Porque estamos criando a nossa filha para isso, para que seja uma mulher temente de Deus, para que seja uma mãe que encaminhe os seus filhos conforme a palavra manda. O Davi tem 6 anos e fazemos a mesma coisa. Pedimos ao Senhor que desde já possa ir preparando a mulher que um dia, se o Senhor não ter voltado antes, possa ser a mulher para Ele. Agora, meus queridos, tem outra bênção que era extremamente importante na palavra, que é a bênção do primogênito. Quantos primogênitos há aqui? Pastor, que primogênito? Primeiro filho. Tu és primeiro filho, levanta tua mão. Quantos primogênitos há aqui? Irmãos, há uma responsabilidade muito grande quando somos os primogênitos. E nós vamos ver isso agora. A bênção do primogênito, irmãos, é a bênção especial que é dada para o filho mais velho, para dar autoridade a ele por cima dos irmãos. A bênção do primogênito é a bênção dada pelo pai
para o primeiro filho, para ele ter autoridade sobre a vida dos irmãos que vêm depois dele. A responsabilidade do primogênito é levar o nome do pai, e além disso, de poder levar o dobro da porção da herança. Isso vocês gostaram, os primogênitos? Então, meus amados, mas não tudo é privilégio. Havia uma responsabilidade muito grande que os primogênitos tinham, de poder dar continuidade ao legado dos pais, para que não falte absolutamente nada para a família que vinha depois dele. Em Gênesis 27, amados, se puder, abre a tua Bíblia, e quando estejas em casa, por favor, eu te aconselho você ler o capítulo 27 e os que continuam, irmãos, porque é uma história que vai te prender, vai te ensinar e vai ser de muito crescimento para o nosso conhecimento. Meus amados, em Gênesis 27, nós vemos que Jacó rouba a bênção de Esaú. Sabemos que eles eram irmãos gêmeos. Isaac chama o seu filho mais velho, Esaú, e lhe disse: olha, filho, o pai já está ficando velho. Eu não sei em que momento eu serei recolhido, em que momento eu vou morrer. E chegou o momento da tua bênção. Chegou o momento de poder te abençoar. Ali eu começo a entender que quando Isaac fala para Esaú, chegou o momento de poder abençoar, é porque essa bênção é de suma importância. Esaú não é uma criança. Esaú era um homem adulto. Esaú era um homem caçador, vivia da caça. E o pai diz para o filho: chegou o momento de te dar a bênção, que é a bênção sacerdotal do pai para o filho. É uma bênção espiritual que o pai transmite para o seu filho. Mas a mãe de Esaú, que estava ouvindo, escutou que o pai ia abençoar a Esaú. Esaú era chegado com o pai, Jacó era chegado com a mãe. Esaú era um homem de caça, de caçaria. Jacó era um homem mais caseiro. E a mãe falou para o seu filho Jacó: olha, filho, vem cá. O teu pai vai abençoar o teu irmão mais velho. Vamos aproveitar que ele saiu para caçar, porque ele vai preparar o prato preferido do teu pai. Você vai pegar 2 cabritos, os melhores que temos no gado. Vamos matar eles. Eu vou preparar o prato que teu pai mais gosta, e você vai levar para ele. E você vai se fazer passar pelo teu irmão, para receber você a bênção. E ele falou: mãe, mas e se meu pai descobrir? O meu irmão é peludo e eu sou pelado. Ele tem pelos no braço, eu não tenho nada no braço, eu sou liso, de pele lisa. E a mãe falou: fica tranquilo, deixa comigo, filho. Quantas mães tem assim, que incentivam os seus filhos a fazer coisas erradas? Quantas mães incentivam os seus filhos, aplaudem e abençoam a poder fazer algo indevido? E esta mãe falou para ele: filho, não te preocupes, deixa comigo que eu resolvo. Então acontece, irmãos, que o pai era cego. Jacó levou o prato de comida que o pai gostava e falou: pai, eu estou aqui. E falou: quem tu és? Eu sou Esaú, porém era Jacó. O pai, que estava desconfiando, falou: me deixa segurar os teus braços. O pai pegou os braços, ele sentiu pelo nos braços, mas falou: os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele estava desconfiando, mas o filho estava enganando o pai.
O pai comeu, falou: eu vou comer e depois eu vou dar a bênção para você. Aconteceu assim. Isaac comeu, abençoou o Jacó, pensando que era Esaú. Quando Jacó saiu daquele lugar, imediatamente entrou Esaú, o primogênito. Entrou com um prato de comida que ele tinha preparado para o pai e falou: pai, eu trouxe a comida, o Senhor vai comer para depois poder me abençoar. Meus amados, quando eu estava lendo esta passagem, eu vi um versículo que me chamou extremamente a atenção. Que quando Esaú falou: pai, eu trouxe a comida, agora o Senhor vai me abençoar. Sabe o que Isaac falou? Isaac diz: quem tu és? Ele era cego, lembre-se disso. E ele falou: eu sou Esaú. E quando ele falou: eu sou Esaú, Isaac diz: então a quem eu abençoei? E a palavra do Senhor em Gênesis 27, versículo 32, diz o seguinte, segue comigo por favor. Disse-lhe Isaac seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. E a palavra diz aqui: então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande. Isaac se estremeceu com um estremecimento muito grande, porque ele viu que tinha dado a bênção para o filho errado. Notem a importância e o peso que tem as palavras. Isaac não diz para o filho: bom, se eu falei coisas lindas para um, então eu posso falar coisas lindas para o outro também. O que de mal tem? Não tem nada de mais. Ao final também é meu filho. Mas amados, Isaac pergunta: quem veio do teu lugar? E Esaú responde: foi o meu irmão. Isaac, irmãos, eu vou repetir, prestem atenção nisto, porque isto aqui é importantíssimo. Isaac perguntou: e quem veio no teu lugar? Esaú respondeu: foi o meu irmão. Sabe o que Isaac respondeu? A bênção que eu lhe dei ao teu irmão não lhe será tirada. Ele abençoado será. Que eu quero te dizer com isso, irmãos? Que a bênção que Isaac sabia, que as palavras que ele tinha liberado como pai de bênção sobre o seu filho, o mesmo filho, estando equivocado, não podia voltar atrás. A bênção não pode ser tirada. Por isso, quando Deus te diz o seguinte, igreja Rei dos Reis, o Senhor essa noite está dizendo para cada um de vocês: eu vou te abençoar, eu vou abençoar a tua vida. E é melhor que você acredite naquilo que o Senhor está te falando, porque Ele, quando diz: abençoarei a tua vida, abençoarei a tua casa, abençoarei a tua família, a palavra de Deus não muda nunca. E abençoado será você e a tua casa. Esta é uma igreja de bênção, porque um dia o Senhor nos diz: abençoarei a esta casa, abençoarei esta casa que é casa de oração. E isso ninguém pode mudar. E muitos pensam: mas e se eu me equivoco? E se eu falho? E se eu peco? E te pergunto: acaso Jacó não estava se equivocando? Acaso Jacó não estava pecando? Jacó está roubando, enganando o pai. E não estou fazendo apologia do pecado, entenda-me bem. Mas eu estou dizendo que os nossos erros,
as nossas falhas, nosso pecado, não muda o amor do nosso Pai. Não muda a palavra de bênção que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E o Senhor tem me dado uma ordem de poder abençoar a tua vida essa noite. Quando nós entendemos isto, igreja, isto acaba curando a nossa autoestima. Porque muitos carregamos a nossa autoestima pelo piso, nos arrastamos. Amados, Esaú fica sabendo que a bênção que era para ele foi entregada para o seu irmão. E a palavra do Senhor diz no versículo 34 do capítulo 37, que ele gritou em amargura. Esaú gritou com amargura e diz: ah, meu pai, e eu? Abençoa-me também, Pai, e a minha bênção. Não te sobra uma bênção para mim? Isaac respondeu para o seu filho: o seu irmão que me enganou, a bênção não lhe será tirada. A bênção não lhe será tirada. Eu te explico algo, igreja. A bênção que o Senhor derramou sobre a tua vida, se você não valoriza ela, a unção que o Senhor derramou sobre a tua vida, se você não cuida dela, alguém pode levar de ti. Esaú sabia que era o primogênito, mas ele decidiu trocar a sua primogenitura, porque desde o início Jacó falou para ele: venda-me a tua primogenitura, eu te dou um prato de lentilhas. E Esaú vendeu o mais valioso que ele tinha, trocou o mais valioso que tinha por algo insignificante. Muitos de nós somos abençoados por Deus, muitos somos ungidos por Deus, e estamos trocando a unção e a bênção de Deus por coisas insignificantes. O Senhor te diz: eu abençoei a tua vida, mas você tem que cuidar dessa bênção. Não subestimes. Amém, igreja? Mas como nós podemos cuidar e guardar essa bênção? Nós devemos ter um coração humilde diante de Deus e orar constantemente a Ele e dizer: Senhor, eu não mereço o que eu recebi, eu não mereço o que Tu me deu, Senhor, mas eu te suplico que não tires de mim aquilo que Tu tens me dado. Lembra-te de Davi quando falou: Senhor, não alongues de mim a presença do Teu Espírito. Davi falava: Senhor, tira tudo de mim, tira a riqueza, tira palácio, tira fama, tira poder, tira tudo, mas te rogo, Senhor, não tires tua presença. E muitos irmãos estamos perdendo a nossa bênção e a unção por coisas fúteis que vamos aceitando. Mas eu tenho uma segunda história. Porque para podermos entender o que estamos falando sobre bênção, devemos entender que a maldição também tem um poder. Em Lucas 6:28, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: bendizei os que vos maldizem. E se o Senhor diz: bendizei os que vos maldizem, significa que a maldição tem um poder. Quantos já foram amaldiçoados por alguém? Levante a sua mão. Quem já foi amaldiçoado por alguém? A pergunta é para você, cristão: você já orou para abençoar a vida daquele que te amaldiçoou?
Que difícil, certo? Mas Jesus diz: bendicei aqueles que vos maldicem. E Jesus vos está ensinando que a maldição existe. Alguém pode te amaldiçoar, ou tratar, ou tentar de te amaldiçoar. Meus amados, quantas vezes a mim me lançaram palavras malditas contra a minha vida? Desde que nós começamos a igreja aqui em Criciúma, faz 8 anos, ouvia pessoas que me falavam que eu era um falso profeta, pessoas que diziam: não vai naquela igreja na Rei dos Reis, porque é a mesma coisa que um centro de macumba. Ouvia pessoas que falaram: veremos essa igreja fechar. Palavras que foram lançadas contra nós e contra o ministério. Já me chamaram até de maçônico, falavam que eu era maçônico. Porque pessoas para se levantar contra ti tem inúmeras. Mas o que eu faço para que essas palavras malditas não cheguem contra a nossa vida? A gente necessita se cobrir com a sangue de Cristo. Necessitamos ter uma vida focada na presença de Deus. Devemos ter uma vida íntegra com Deus. Às vezes que colocavam despachos aqui na esquina da igreja. Eu lembro que algum tempo atrás estava um culto de jovens, faz uns 2 anos atrás. Eu estava chegando num sábado, estava um despacho ali naquela encruzilhada na esquina. Eu falei: eu vou chamar os jovens. Vamos pegar óleo, vamos orar e isto vai se terminar aqui. Os jovens foram comigo, os líderes, fomos orar, e quando eu percebi, tinha uns 2 ou 3 jovens atrás. Eu falei: meninos, o que aconteceu? Não, pastor, se a gente vai lá mexer, vai pegar para nós, vai virar contra nós. Eu disse para ele: verdade, meninos, fiquem lá melhor. Fiquem lá onde vocês estão. Mas amados, quando você tem a certeza que o poder e a autoridade de Deus está sobre a tua vida, tu não tens temor que nenhuma maldição e nenhum mal vai vir sobre você. Tanto que uma vez saindo com minha esposa daqui, fomos os últimos para sair, fechamos a igreja e estavam chegando vários da Umbanda a colocar o despacho assim. Eu fui devagarinho, abaixei o vidro e falei: aqui não vão colocar nada. Eles me viram sair da igreja. Outro dia estava vindo com o irmão Bruno. Lembra você, Bruno? Tinha como 12 carros, descendo tudo para botar do lado de lá. Eles já me conhecem. Eu baixei o vidro, nem falei nada. Eles subiram nos carros de novo e se mandaram. Está o Bruno de testemunho. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual reconhece quando há autoridade de Deus sobre você. O mundo espiritual sabe quando tu estás levando uma vida íntegra diante de Deus. Então nós podemos enganar as pessoas, nós podemos nos enganar entre nós, mas a Deus nós não enganamos. Você lembra do Salmo 91? Muitos têm a Bíblia em sua casa aberta no Salmo 91. Para os maus espíritos não entrarem, como se fosse um amuleto isso. Mas Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, amém? A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás, e na verdade será o teu escudo e bloqueio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui vem a passagem que todos gostamos: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E todo mundo diz amém, glória a Deus. Eu quero essas promessas de Deus na minha vida.
Mas é que há aqui letras pequenas do contrato, aquele contrato que todos assinamos e não lemos as letras pequenas. Que para receber as bênçãos deste Salmos 91, primeiro começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E te pergunto, ¿tú estás habitando no esconderijo do Altíssimo? Porque se queres receber as bênçãos de Deus, tu necessitas estar debaixo das suas asas. Quer dizer, fazendo a vontade de Deus e não a tua. Mas tem outro versículo no 14, no Salmo 91. No 13 diz o seguinte: pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente, calcarás. Mas no versículo 14 diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O Senhor diz: eu o livrarei, porque Ele me amou. Não esperes livramento se tu não amas a Deus por sobre todas as coisas. Não esperes que esse salmo se cumpra na tua vida se não amas a Deus por sobre todas as coisas. Meus amados, quem tem o poder de te amaldiçoar? É você mesmo. É você mesmo. Diz a Bíblia que Jacó se apaixona por Raquel. Foi um amor de primeira vista. Ele foi conversar com Labão, seu tio. Ele teve que fugir de casa, pois Esaú tinha jurado morte para ele por ter roubado a primogenitura. Ele chegou até Labão, o tio dele, por recomendação da mãe. E ele se apaixonou pela filha de Labão. E Labão falou: olha, eu não quero que tu trabalhes de graça. Quanto é o teu salário que eu te pago? E ele falou: não me pagues salário. Eu quero a tua filha. Eu quero casar com a tua filha. Então diz que eles chegaram a um acordo e Labão falou para ele: beleza, se tu queres casar com a Raquel, tu vai trabalhar para mim 7 anos de graça. 7 anos há 2.555 dias. Quando terminou esse tempo de 2.555 dias de trabalho, ele foi feliz para a noite de bodas, para o dia do casamento. E Labão falou: Raquel é a segunda filha, eu tenho que casar primeiro a primeira, a mais velha, a mais feia. Porque a Bíblia diz que Lia tinha os olhos graciosos, só isso, era feia. Quando chegou o momento, ele foi descobrir, não era a mulher que ele amava. Ele foi reclamar do sogro, me prestem atenção aqui. E Raquel, a ovelha amada, a mulher que ele amava, estava recebendo uma ferida no coração, porque o homem que ele amava tinha que dormir com a irmã mais velha. E seu sogro Labão falou para Jacó: Jacó, se tu queres casar com Raquel, minha outra filha, quem tu amas, tens que trabalhar mais 7 anos, mais 2.555 dias, para eu poder te dar a minha filha. Então, irmãos, Jacó trabalhou 5.110 dias para poder estar com a mulher a quem ele amava. E você é incapaz de comprar um chocolate para tua esposa, a quem está contigo. Quantas esposas receberam um chocolatinho na última semana? Levante sua mão. Uma bala para chupar. Esposos, levem pelo menos um chocolate para sua esposa. Então nós vemos aqui que Jacó trabalhou 5.110 dias para poder estar com a mulher que ele tanto amava. Gênesis 30, versículo 1 diz: vendo
Raquel, que não dava filhos a Jacó, porque Raquel era estéril, a mulher que ele amava. Teve Raquel inveja da sua irmã Lia e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Irmãos, por favor, prestem atenção nisto, que isto mais para frente a gente vai ver o peso que as palavras têm. Jacó falou: estou eu no lugar de Deus que impediu o fruto do teu ventre? Aqui nós vemos a frustração de um homem nervoso contra Deus e contra Raquel. Mas as palavras que saíram da boca de Jacó começaram a voar pelos ares e atravessaram a barreira do tempo. Passaram muitos anos, Jacó teve muitos filhos, agora ele é um homem velho. Depois se abriu o ventre de Raquel, teve 2 filhos, José, Benjamim. Agora, este homem, Jacó, está com uma dor imensa, porque ele pensa que seu filho amado José, estou pulando a história, tinha sido devorado por uma besta no campo, por um animal. Mas ele não sabe que ele tinha sido vendido a Egito pelos seus próprios irmãos. E hoje José era o segundo de Faraó. Os irmãos vão buscar comida a Egito e falam com o segundo do Faraó, não sabendo que era o irmão deles. Não reconhecem que era o irmão que eles venderam. E quando José les pergunta se faltava alguém ainda da família, porque ele queria saber se ainda o pai estava vivo, José falou: mandem trazer o pai de vocês. E José, o filho de Raquel, muitos anos depois, falou a mesma frase que o seu pai Jacó falou antes do José ser gerado no ventre da sua mãe. Porque quando ele e seus irmãos chegaram até José em Egito e falaram que não tinham alimento, que não havia nada, no capítulo 50 de Gênesis, José diz para eles: acaso estou eu no lugar de Deus? Acaso estou eu no lugar de Deus? As mesmas palavras que o pai tinha falado muitíssimos anos atrás para sua mãe, e que José jamais tinha ouvido, as mesmas palavras saíram da boca do filho, muitos anos depois. Eu quero te dizer, igreja, porque existe uma lei que se chama a lei da semeadura e da colheita. E aquilo que você fala, em algum momento você vai colher. Em algum momento, essas palavras que você falou para alguém, essas palavras de maldição sobre o teu filho, se você não se retratou, se você não voltou atrás, se você não se arrependeu, se você não levou essas palavras aos pés de Cristo, meus amados, um dia a palavra que você lançou sobre a tua família, sobre o teu filho, essa palavra virá sobre eles. Porque existe uma lei que traz um peso bastante alto. A maldição é algo que viaja longe. Queridos, nos diz a Bíblia que um dia Jacó teve problemas com seu sogro. Eu vou começar a correr, mas eu não posso encurtar. Labão, o sogro de Jacó, mandou ele embora. E Jacó, em silêncio, sem avisar para o sogro que estavam indo, pegou as mulheres, pegou os filhos, pegou os criados, pegou tudo que tinha, eles foram. Raquel, a esposa amada de Jacó, falou: meu pai é muito rico, eu vou pegar algumas coisas que ele tem, que ele nem vai perceber. E ela roubou os ídolos que o pai tinha. Ao cabo de 3 dias, quando o pai descobriu que estavam faltando os
Os criados falaram para ele e para o Labão que o seu genro Jacó tinha ido embora com as filhas, com os netos e com todos. Labão foi ao encontro de Jacó e Labão falou para Jacó: por que tu roubou os meus ídolos? E prestem atenção nisto, irmãos, que isto é muito importante. Labão acusou de ladrão o seu genro Jacó. Tu roubou os meus ídolos. Sabe o que Jacó respondeu? Com quem achares os teus deuses, a pessoa que roubou os teus ídolos, então que essa pessoa morra. Ele não sabia que a esposa que ele mais amava era quem tinha roubado os ídolos do seu sogro. Jacó estava desejando a morte de quem tinha roubado os ídolos dos seus sogros, do seu sogro. Meus amados, um homem de Deus deve cuidar as palavras que saem da sua boca forever, por sempre, sempre. As tuas palavras que saem ao vento, que ferem a tua esposa, que ferem os teus filhos, um dia vão gerar um peso sobre eles. Jacó falou: aquele que roubou os teus ídolos, que morra. Essas palavras viajaram no deserto. A Bíblia nos diz que Raquel entrou em dores de parto. E quando ela estava ganhando filho, ela morreu no deserto. A mulher que tinha custado 5.110 dias de trabalho duro a Jacó, a mulher que ele tanto amava, a mulher que ele tanto desejou, a mulher da qual ele se apaixonou na primeira olhar, a mulher que ele condenou à morte com uma palavra. Agora tu percebes, igreja, o peso que tem as palavras que saem da nossa boca. Sabe quem matou a Raquel? As palavras do ungido, as palavras do escolhido de Deus. A ascendência tem uma responsabilidade muito grande. Meus amados, com isso eu vou terminando. Já vem outra história mais para frente. No livro de Números, o rei de Moabe estava preocupado porque o povo de Israel estava acampado perto do seu reino, e eram muitos. Ele tinha medo que os israelitas invadissem Moabe, e ele teve a brilhante ideia de poder chamar um profeta. O profeta se chamava, os conhecedores de Bíblia, como se chamava esse profeta? Como se chamava o profeta? Gente, ninguém lê Bíblia nessa casa. Balaão. O rei de Moabe chama o profeta Balaão. E ele fala: olha, eu vou te pagar para você amaldiçoar esse povo, porque eu estou com medo de que eles nos invadam. E Balaão falou para os mensageiros: passem a noite aqui, eu vou ver qual é a mensagem que Deus vai me dar, e amanhã eu dou a resposta para vocês. Números 22, 12, no capítulo 22 de Números, diz que Deus visitou Balaão naquela noite e falou para ele, no versículo 12, escuta aqui: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto este povo é bendito. Amém? Lembra quando Esaú lhe perguntou a Isaac: tu abençoou meu irmão? Isaac falou: sim, bendito o teu irmão será. Essa bênção que não lhe foi tirada a Jacó, muitos anos depois,
O Senhor estava dizendo para um profeta Balaão: tu não vai amaldiçoar o meu povo, porque esse povo eu abençoei muitos anos atrás. Eu quero te dizer, igreja, que mesmo você não estando mais nesta terra, a bênção que tu liberar sobre o teu filho, essa bênção vai correr sobre o teu neto, essa bênção vai correr sobre o teu bisneto. Nenhuma palavra maldita vai matar a tua geração, desde que você libere palavra de bênção. Eu não sei porquê, mas você deveria ter falado amém nesse momento. Muitas vezes deixamos de receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Meus amados, quando Deus fala isso para Balaão, é porque Ele está validando o que tinha passado com Jacó muitos anos atrás. E aqui vem o que eu quero ler para você. Quando o rei de Moabe dobra a aposta para Balaão, para comprar o profeta, e dizer: eu vou te dobrar, o que eu ia te pagar eu vou te dar em dobro, mas tu vai amaldiçoá-los. E é por isso que nos dias de hoje muitos profetas se vendem por dinheiro, se vendem por fama, se vendem por riquezas. Balaão, novamente o Senhor visitou ele e deu uma segunda mensagem. E aqui está o que eu quero dizer para você. Balaão diz o seguinte, Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Eu falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Balaão disse: eu recebi a ordem de abençoá-los e não de amaldiçoá-los. Eu te digo, igreja, em nome de Jesus, essa noite, eu recebi uma ordem de parte de Deus. A ordem é abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua descendência. Essa é a ordem que o Senhor me deu a ordem de abençoar. Hoje eu te abençoo, igreja Rei dos Reis. Hoje eu abençoo a tua casa. Hoje eu abençoo a tua família. Hoje eu abençoo o teu casamento. Hoje eu abençoo os teus filhos. Hoje eu abençoo o teu trabalho. Hoje eu abençoo as tuas finanças. E as tuas finanças se multiplicam em nome de Jesus. Serão abençoadas em ti todas as tuas gerações, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, por favor.